Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, dizer-lhe que nos preocupa extraordinariamente estarmos no final de março e Tomás Correia continuar como Presidente da Associação Mutualista Montepio Geral. Aquilo que foi sendo conhecido ao longo dos últimos meses, mas sobretudo a condenação do mesmo numa multa pouco comum pelo Banco de Portugal por práticas que têm a ver também com gestão financeira, coisa que a Associação Mutualista também faz em grande dimensão, porque tem poupanças de mais de 600 mil portugueses. Creio que faz com que esta Casa, eu tenha dito na última audição, creio que por unanimidade, olha para este gestor e não lhe vê idoneidade nem adequação para estar naquele cargo. Isso preocupa-nos. E, portanto, a primeira pergunta que lhe queria fazer é a seguinte. Existem em Portugal mais de 100 associações mutualistas. É verdade ou não que, nos termos da lei, o Sr. Ministro tem tutela sobre todas elas? Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Para responder à sua pergunta, nós temos que, primeiro, precisar os conceitos, porque o Sr. Deputado sabe, espero eu, tão bem quanto eu, que o que é que significa tutela. A tutela não é um conceito abstrato, é um conceito concreto relativamente e aplica-se relativamente aos domínios que a lei prevê, onde se pode exercer esse poder de tutela. As mutualidades, como outras instituições, são instituições da economia social e, portanto, do domínio privado, e a tutela que o Estado tem através do Governo é uma tutela, era até hoje limitada até nos pontos que diziam respeito ao cumprimento da legalidade do exercício das funções e das práticas associadas ao exercício desta dimensão da nossa sociedade, que é uma componente da economia social. E, portanto, outra coisa diferente, para antecipar as perguntas do Sr. Deputado, outra coisa diferente é a supervisão. E, como o Sr. Deputado deverá saber, não existia, até há muito pouco tempo, na nossa moldura legal, nenhuma instituição com responsabilidades sobre a supervisão financeira do setor mutualista. E essa lacuna do nosso enquadramento legislativo foi finalmente ultrapassada com a aprovação do diploma que veio aprovar um novo Código Mutualista. Portanto, para responder muito concretamente à sua pergunta, o Ministério do Trabalho tem funções de tutela sobre dimensões de funcionamento e de cumprimento das normas do setor mutualista. Tinham no passado, tem no presente, não tinha nem tem funções de supervisão previstas na lei e não pode exercer funções que não estão previstas na lei. Sr. Deputado, por favor. Vamos continuar nos conceitos certos e o que a lei diz. A minha pergunta é, assumindo que a sua resposta foi positiva, tem tutela, e depois fez esse entendimento sobre todas as associações mutualistas, incluindo a Associação Mutualista Montepio Geral, tem ou não, como um dos poderes de tutela, poderes sobre a situação e sobre os administradores, designadamente administradores que coloquem em causa os interesses dos associados e a situação da Associação Mutualista. Tem ou não poderes relativamente à posição e à situação dos administradores? Sr. Ministro. Eu julgo que fui muito claro na minha intervenção, na distinção entre aquilo que é a tutela que compete ao Ministério do Trabalho sobre todas as famílias de economia social, inclusive as associações mutualistas, e a existência de mecanismos de supervisão que estão hoje previstos na lei e que não estavam previstos até hoje.
e que foram atribuídos a uma entidade independente que, como é norma na generalidade dos setores, cumpre essas funções. Portanto, o poder que o Ministério do Trabalho tem sobre as associações mutualistas, tendo em atenção o artigo 13 do princípio de independência e autonomia do Código Mutualista, é um poder que tem os seus limites traçados na lei e a intervenção junto da administração pode ser exercida através da mobilização, quando for caso disso, e referente a atos de gestão, através da mobilização dos instrumentos que a lei prevê, que são a solicitação ao Ministério Público para avaliar situações de ilegalidade que possam ser cumpridas possam ter sido desenvolvidas nessas instituições. Sr. Deputado António Leitão Marques. Sr. Ministro, preciso de lhe lembrar o artigo 132 do Código das Mutualistas, que lhe dá poder ao membro do Governo responsável pela área da Segurança Social para promover a destituição da administração em caso de irregularidades e problemas de situação financeira da mutualista. Sr. Ministro. Sempre através da utilização do Ministério Público como instrumento, não através de poderes próprios que não o têm. Sr. Deputado. Nós podíamos entrar nesse debate se a sua iniciativa tem que ser para o Ministério Público e depois para um tribunal ou se é diretamente para o tribunal. Eu até acho que é isso que a lei diz. Mas dá-lhe o poder de, vendo irregularidades, situações preocupantes, desconformidades, promover a destituição da administração. Sim ou não? Ministro. Não é essa a minha interpretação da lei, não é essa a prática que ao longo de muitos anos aconteceu nas entidades mutualistas e, por isso mesmo, pelo facto de ter o Governo considerado que, para regulamentar a Lei de Bases da Economia Social, que aqui foi aprovada na Assembleia da República, salvo erro, em 2013, seria necessário que um novo Código Mutualista viesse a enquadrar de forma distinta do que até agora acontecia este problema. Reparo que o Sr. Deputado está a fazer uma distinção relativamente ao assunto que aqui nos traz hoje, que é a intervenção do Ministério acerca de práticas irregulares ou danosas no âmbito de uma associação mutualista. A questão que, aliás, foi identificada pela Sra. Presidente no início desta audição foi a quem é que competia a avaliação prévia da idoneidade, prévia ou superveniente, da idoneidade da administração eleita na Associação Mutualista Montepio Geral. É essa a questão que estamos a falar e não de atos danosos de gestão ou de qualquer outro tipo no exercício das funções da administração. Aquilo que a lei prevê é hoje muito claro que essa função que a Sra. Presidente identificou como um assunto deste debate, ela é, na opinião do Governo, que desde o primeiro momento explicitou, compete, nos termos da legislação aprovada, compete à Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. A avaliação da idoneidade nas associações mutualistas que, pela sua dimensão, foram incluídas num novo quadro de supervisão. Sr. Deputado, não se trata aqui de discutir entre quem é que tem responsabilidade na supervisão, porque a supervisão, nos termos em que estão fixados na lei e no seu conceito rigoroso, não estava prevista na legislação mutualista. E foi criada por esta legislação que o Governo aprovou. Portanto, não se trata aqui de contrapor duas instituições que teriam, no entendimento de alguns, que discutir a quem é que competia essa função. Trata-se, de facto, de uma função de tutela para atos previstos no Código Mutualista, que eu não vou agora citar, e que são típicos, estão presentes, aliás, em todos os códigos das outras famílias da economia social. Trata-se de se distinguir entre essa função de tutela
e uma nova função de supervisão que para algumas instituições mutualistas que foram definidas através de critérios próprios, exige a mobilização de instrumentos mais apropriados e de entidades mais preparadas e com essa vocação para, de forma independente, fazerem a avaliação, nomeadamente, das questões de idoneidade. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado, por favor. Sr. Ministro, eu acho que há aqui um equívoco grande seu. O que nós estamos aqui a discutir é por que razão, apetece-me a dizer, por que raio é que esta pessoa, Tomás Correia, que praticou um conjunto de atos pelo qual até já foi condenado, continua à frente de uma associação mutualista com mais de 600 mil associados e beneficiários que lá colocam as suas poupanças. E o que eu quero só confirmar isto, o que o senhor acabou de dizer, dizendo que não faz a mesma interpretação que eu fiz da lei, o artigo 132, que diz o membro do Governo responsável pela área da Segurança Social pode pedir judicialmente a destituição do Conselho de Administração, é que os presidentes, em qualquer momento, enquanto esta lei vigorar, e o senhor fosse ministro, das mutualistas portuguesas, os presidentes podem fazer o que quiserem, porque o senhor vai ficar quieto, apesar da lei lhe dar poderes para promover a sua destituição judicial. Sr. Ministro. Eu nem sequer vou qualificar a afirmação que o Sr. Deputado fez agora, porque se o Sr. Deputado tivesse um pouco mais de rigor na apreciação da lei, verificaria que o artigo que está a citar diz respeito não às características e à avaliação da idoneidade de qualquer administração, de qualquer associação mutualista, mas sim a atos desempenhados no exercício da função da direção ou administração dessa associação mutualista. O que nós estamos aqui a discutir, e louvo nas palavras da Sra. Presidente quando iniciou esta audição, é como, quem e quando deverá ser feita a avaliação da idoneidade da administração eleita democraticamente nos termos da legislação e nos termos dos seus estatutos para a Associação Mutualista Montepio Geral. Não estou aqui a discutir casos individuais, estou aqui a discutir quem é que compete. Não tenho dúvidas, posso dizê-lo com toda a naturalidade, com toda a convicção, que o conhecimento público dos atos derivados da atuação do Banco de Portugal devem dar origem a uma avaliação que deve ser feita para aferir da idoneidade da administração eleita pela Associação Mutualista Montepio. A questão que está em discussão é quem é que deve fazer essa avaliação da idoneidade. Não a discussão, isso seria outra discussão, será outra discussão, de o exercício do poder de destituição judicial do Conselho de Administração, que o Governo pode pedir judicialmente a destituição do Conselho de Administração por atos praticados na gestão dessa instituição. Estamos a discutir outra questão, que é a avaliação da idoneidade por atos que foram desenvolvidos no exercício de outra função por parte de uma determinada personalidade. A minha visão e a minha convicção é que depois de, durante vários anos, não ter sido possível encontrar uma solução que atribuísse a uma entidade independente, como acontece em todas as instituições com natureza financeira, que fosse possível atribuir a uma entidade independente a função da avaliação da idoneidade dos seus corpos sociais, depois de muitos anos isso não ter acontecido, passou a ser possível com a aprovação da nova legislação que o Governo aprovou, salvo erro, em agosto de 2018, e que atribuiu à Autoridade para a Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões essa responsabilidade, como é hoje, mais do que claro. E é essa entidade que terá que fazer esse trabalho. Não me parece, com toda a sinceridade, que esse tipo de função de avaliação da idoneidade por atos passados de uma administração deva competir ao Governo, qualquer que seja o Ministério, mas sim a uma entidade independente que tem funções próprias para esse efeito, já testadas, aliás, noutros domínios. Sr. Deputado.
Nós queremos que Tomás Correia saia. Tomás Correia, disse uma autoridade, praticou, numa participada a 100%, portanto, no universo Associação Mutualista de Montepio, graves irregularidades. A lei, uma lei também da sua autoria, publicada no verão passado, dá-lhe o poder, quando graves irregularidades que prejudiquem a associação forem cometidas por um administrador, dá-lhe poderes para agir. E o senhor escolheu não agir. E é isso que o senhor continua a tentar fugir a reconhecer a sua responsabilidade, e primeiro o seu poder e a sua responsabilidade. Preocupa-me por este caso, mas pelo sinal que dá para todo o setor. Sr. Ministro. Sr. Deputado, se alguém que fugiu às responsabilidades foram outros que não eu. Porque houve outros que tiveram tempo e condições para aprovar legislação que esclarecesse de forma definitiva a quem competia a avaliação da idoneidade dos corpos sociais das associações mutualistas. Não foram capazes de o fazer. Não foram capazes de o fazer. E este Governo assumiu essa responsabilidade e encontrou um modelo para que a situação anterior, que atribuía à mesa da Assembleia Geral das Instituições Mutualistas a função da avaliação da idoneidade dos corpos sociais, fosse, no caso das associações mutualistas de elevada dimensão, fosse substituída essa lógica que se baseava na independência das instituições, fosse substituída pela possibilidade de um órgão independente, volto a dizer, um órgão independente proceder à avaliação da idoneidade dos corpos sociais das associações mutualistas. E isso foi feito. Foi um trabalho difícil. O Sr. Deputado provavelmente saberá porquê. Porque o Governo que fez parte o tentou fazer, encontrar uma solução para esta lacuna, não foi capaz de o fazer. E este Governo criou essa solução. E ela hoje é clara e a Associação, a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, está a avaliar, conforme é notícia pública, nos termos e nos critérios que respeitam o que a lei dispõe e nos termos que ela entende como apropriados, está a fazer essa avaliação. E bem, porque não me parece que deva competir ao Governo a avaliação dessas condições de idoneidade. Não estou aqui a discutir nenhum caso particular de nenhuma pessoa em particular, estou aqui a discutir como é que uma lei, que tem que ser abstrata, uma lei aborda o problema da idoneidade, da responsabilidade e das condições para o exercício de funções em associações mutualistas, como noutras instituições que têm elevadas responsabilidades perante os seus associados. Sr. Deputado. Portanto, primeiro era passa-culpas para a ASF, agora começa a arranjar culpas, passar culpas para outro senhor, que é Ministro da Segurança Social há 3 anos e já levava mais 4, pelo menos, na encarnação governativa anterior. O que fica claro é que tem um poder que está na lei, claramente desde agosto passado, e o senhor acha que não é para usar. E, portanto, bela mensagem de quem tem poder de tutela. Mas explique-me já agora, nós recebemos na correspondência que nos foi entregue a propósito desta matéria uma carta da Segurança Social que dizia que ia fazer o registro da administração atual da Associação Mutualista. Confirma que esse registro foi feito pela Segurança Social? Sr. Ministro. As considerações que o Sr. Deputado fez são considerações que apenas o responsabilizam a si. E não há nada do que eu tenha dito. Eu não recuso, nem me afasto, nem passo a responsabilidade para ninguém das responsabilidades que estão afetas ao Ministério do Trabalho na tutela que lhe compete das associações mutualistas, em todas as suas dimensões. Portanto, quando o Sr. Deputado refere que eu estou aqui a dar uma mensagem de desistência face às funções de fiscalização e de acompanhamento nos termos da tutela que a lei me atribui das associações mutualistas,
está a dizer algo que não é verdade, Sr. Deputado. Eu exercerei, o Ministério de que sou responsável, exercerá, como está a exercer quando é necessário, todas as funções de fiscalização, de inspeção e de tutela sobre todas as associações mutualistas, sendo que, no caso de um grupo, que neste caso é constituído por duas, de um grupo específico, definido por lei, não identificando associações mutualistas, mas identificando um critério ou critérios para colocar um conjunto de associações mutualistas para efeitos de supervisão financeira sob acompanhamento da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, essa competência a lei atribuiu-a a essa instituição e ela pode, desde que foram cumpridos desde que foram cumpridos os preceitos legais que estavam previstos, ela tem todas as condições para exercer essa função. A ilação que o Sr. Deputado tira, que eu estou aqui a fugir à responsabilidade, não estou a fugir à responsabilidade nenhuma daquelas que a lei me atribui. Não estou a assumir nenhuma responsabilidade que não posso assumir, porque não tenho cobertura legal para fazer. Isso seria ilegal. Isso seria, aliás, uma ingerência governamental num setor da economia social que teria precedentes graves. Criaria um precedente grave. Sobre a questão que o Sr. Deputado levantou, obviamente que quem ler com atenção a correspondência entre a Direção-Geral da Segurança Social, que tem a função de registro de todas as associações mutualistas, e a Autoridade para os Seguros e Fundos de Pensões, entende claramente o que é que se passa. Claro que sim, que a Direção-Geral da Segurança Social tem competências para registro de associações mutualistas para todos os efeitos, que não aqueles que têm a ver com a supervisão financeira. E como esses são condicionantes do registro, a Direção-Geral da Segurança Social solicitou à Autoridade para os Seguros e Fundos de Pensões se pretendia exercer, como a lei lhe atribui essa possibilidade, as funções de supervisão e de avaliação prévia da direção eleita pelo Montepio Geral. A entidade, essa autoridade, não entendeu exercer essas funções. É uma entidade independente, não vou comentar esse facto. Que a lei lhe possibilitava esse exercício? Obviamente que sim. Não o tendo feito, a Direção-Geral da Segurança Social não recebeu essa informação, limitou-se para os outros efeitos, porque as eleições foram consideradas legítimas e porque os normativos que estão na lei para o conjunto das associações mutualistas não estavam em causa, terá feito o registro dessa direção, dos órgãos sociais eleitos, volto a dizer, sem que tenha, isso quer dizer, qualquer avaliação da idoneidade do ponto de vista financeiro, nos termos em que a lei agora atribui. A lei é clara, atribui a estas duas instituições essa função à Autoridade para os Seguros e Fundos de Pensões. Sr. Deputado. Sr. Ministro, no seu afã de atirar culpas para o lado, até disse que fui eu que criei o Código das Associações Mutualistas e até agora poderes sobre a administração não existiam. Quero lembrar-lhe, no Decreto-Lei de 1990, o artigo 113 já dava ao Ministro da Tutela, ao Ministro da Segurança Social, poder para promover a destituição da administração de uma associação mutualista, caso o membro da administração cometesse graves irregularidades. E, portanto, o senhor escolheu, ao longo deste mandato todo, desde que há notícias da investigação e da constituição de arguido de Tomás Correia, quando ele foi condenado, escolheu deixá-lo andar à vontade. Escolheu. E a minha pergunta é, se essa sua escolha de não exercer o poder e se a escolha da Direção-Geral, que depende de si, apesar da condenação, apesar de ele já estar prestes a ser condenado, tê-lo na mesma registado, ou seja, aceite plenamente que ele continuasse a ser administrador da Associação Mutualista, porquê?
Porquê? E já agora perguntar-te se isto tem alguma coisa a ver com a reunião noticiada pelo Jornal Público a 23 de fevereiro que o senhor fez com ele, Tomás Correia, e com o Primeiro-Ministro, 2 dias ou 3 dias antes, ou mais dias antes de ter sido pública a condenação dele pelo Banco de Portugal. Sr. Ministro. O Sr. Deputado insiste em dizer meias verdades e algumas falsidades. Eu volto a dizer que o Ministério do Trabalho, relativamente às associações mutualistas, no seu todo, cumpriu a lei tal qual ela existe. O Ministério do Trabalho rege-se por, como qualquer outro Ministério, por preceitos legais que têm que ser rigorosos, exigentes e que devem delimitar as funções de cada um. Sr. Deputado, eu não estou aqui a passar culpas para ninguém. Agora, é sabido que, durante muito tempo, foi debatido como é que a questão da supervisão deveria ser tratada no caso das ações mutualistas de grande dimensão. É também sabido, se quiser eu posso lhe relembrar, que esse trabalho não foi concluído durante muito tempo. Não digo que fosse um trabalho fácil. Posso recordar, se o entender, se achar útil, quais eram as teses que estavam em presença durante alguns anos acerca da supervisão das associações mutualistas. Mas prefiro dizer que se há prova evidente de que não existe por parte do Governo nenhuma intenção de passar culpas para ninguém, ele tem a ver com o facto de, pela primeira vez, repito e repetirei todas as vezes que forem necessárias, pela primeira vez ter sido criado um quadro legal que habilita uma instituição independente a avaliar a idoneidade das associações mutualistas de grande dimensão. Tal não existia no passado, existe agora. Esperemos todos que essa entidade independente tenha a capacidade de fazer essa avaliação. Sr. Deputado. Senhor Ministro, eu percebo que continua a fugir, tem 2 poderes que dependem de si. Quando alguém que está na administração de uma mutualista, qualquer que ela seja, todas, mesmo as que venham ser submetidas à supervisão, já agora, posso-lhe lembrar, o artigo 126 diz que os poderes de supervisão não afastam os poderes de tutela, acumulam. E, portanto, o senhor já tinha, e não quis, já tinha antes de agosto de 2018, na lei anterior, os factos relativos às práticas de Tomás Correia, graves irregularidades que ele foi cometendo no universo Montepio, foram sendo conhecidas enquanto o senhor é ministro e o senhor fechou os olhos, decidiu não promover a destituição judicial desta administração e, depois das eleições, decidiu aceitar o registro dele como administrador. É uma escolha e ela é clara. Minha pergunta, senhor ministro, quando é que soube que a autoridade de seguros tinha o entendimento que não podia exercer o poder de avaliação de idoneidade antes do fim do o período transitório? Sr. Ministro. No dia em que essa instituição, no mesmo dia que foram conhecidas, ou no dia seguinte, não me recordo, que foram conhecidas as sanções aplicadas pelo Banco de Portugal ao Dr. Tomás Correia, no exercício das suas funções dirigentes na Caixa Económica Montepio, nesse dia tive conhecimento que a Autoridade para os Seguros e Fundos de Pensões achava que não tinha essas competências. Nunca no passado isso foi da minha parte conhecido e no mesmo dia o Ministério das Finanças e o Ministério do Trabalho emitiram um comunicado público dizendo que o seu entendimento era que competia a essa autoridade essa avaliação de idoneidade. Essa autoridade independente a avaliação dessa idoneidade. Espera aí, está-me a dizer que só soube no final de fevereiro uma coisa que o seu diretor-geral, numa carta de janeiro, disse que já sabia? Sr. Ministro. O Sr. Deputado continua a tentar
a tentar torcer as palavras, o Sr. Diretor-Geral da Segurança Social enviou um ofício para que a Autoridade para os Seguros e Fundos de Pensões, o Sr. Deputado está a esquecer que o Sr. Diretor-Geral da Segurança Social, que aliás o agiu no exercício das suas competências, tinha o entendimento que competia a Autoridade fazer esse escrutínio. Agora, a Direção-Geral, Sr. Deputado, é uma coisa que o senhor às vezes tem dificuldades em compreender. O Governo não dá ordens às instituições de regulação. Não dá ordens a instituições independentes. Elas têm que cumprir a lei, mas o Governo não dá ordens, não manda fazer uma avaliação. Nem a Direção-Geral. A Direção-Geral diz à Autoridade: os senhores pretendem utilizar as competências que a lei lhes atribui, se eles não utilizaram, é da responsabilidade exclusiva da Autoridade. E nesse aspecto, e nesse momento, que aliás creio que ser anterior ao conhecimento, se a memória não falha, ao conhecimento das decisões do Banco de Portugal, nesse momento a Autoridade não quis assumir essas funções ou entendeu que não estava ainda em condições de o fazer. Isso apenas responsabiliza a Autoridade, não responsabiliza o Governo. Sr. Deputado. Um dos seus poderes de instruções é designadamente mandar fazer uma auditoria ao Montepio, artigo 131 do Código das Associações Mutualistas. Mas eu vou-lhe citar o que é que escreveu o seu Diretor-Geral em janeiro. Não considerando, diz ele, não considerando a ASF estarem reunidas as condições para o exercício dos poderes relativos à governação. Isto é, o seu Diretor-Geral sabia que na altura, e por isso é que conduziu ele o processo de registro, a ASF já entendia que não tinha poderes para assumir poderes sobre a governação. É verdade ou não é? É, claro. E a pergunta que eu lhe faço é, se assim é, porquê é que o seu Governo propôs à Assembleia da República, e a Assembleia da República aprovou uma lei que foi publicada como Lei 7 de 2019, que diz expressamente no artigo 33A o seguinte, que os tais poderes de supervisão da ASF são aplicados pela ASF, e cito, findo o período transitório neste estabelecido. Ou seja, uma lei do Governo, posterior ao decreto-lei da Assembleia da República, proposta pelo Governo, posterior ao decreto-lei do Código Mutualista, que vinha clarificar quando é que eram ativados e começavam a funcionar os poderes de supervisão, dizem que é só findo o período de 12 anos. A minha pergunta é, esta norma aqui foi colocada para garantir a Tomás Correia que não só o Ministro não exerce os poderes do Código Mutualista da destituição da administração, mas que a ASF também não podia fazer nada durante 12 anos, até que um clamor público se levantou. Foi isto que os senhores quiseram quando meteram o 33A aqui? Foi proteger de Tomás Correia durante 12 anos? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor. Sr. Deputado, vamos estar aqui toda a manhã, se entender, o Sr. Deputado a identificar uma questão que tem uma dimensão institucional relevante com um caso particular que também ele é relevante. Gostaria de dizer que, para que toda a verdade seja claramente exposta, que a Direção-Geral da Segurança Social, nessa troca de correspondências, assumiu claramente que competia à Autoridade para os Seguros e Fundos de Pensões essa função. Agora, Sr. Deputado, a referência... O Sr. Deputado está a tentar percorrer um caminho, que aliás eu vi acontecer durante estas semanas, que é ir pegando em pontos, à medida que eles vão fraquejando do ponto de vista da sua argumentação, vai buscando mais um ponto. Aquilo que foi aprovado na Assembleia da República por proposta do Governo, aliás, proposta que foi aprovada na mesma reunião do Conselho de Ministros, em que foi aprovado o Código Mutualista, não contradiz a leitura, que julgo que é adequada, que eu aqui fiz sobre a responsabilidade da ASF durante o período transitório. Apenas esse ponto clarifica as suas responsabilidades, nomeadamente em matérias de contraordenações e outras matérias, depois do período transitório. Mas acerca do período transitório, não é por acaso, senhores deputados, que o decreto-lei não se limitou a aprovar o Código Mutualista. Tem um conjunto de artigos preambulares que explicitam claramente quais são as competências que a ASF tem durante esse período transitório.
E aquilo que sempre foi para nós claro, e ainda resulta mais claro depois da norma de esclarecimento que o Governo aprovou e que foi promulgada pelo Sr. Presidente da República, o que para nós sempre foi claro, como foi claro para a generalidade das instituições que participaram neste processo, é que desde o início, desde o momento em que foi despachado pelo Sr. Ministro das Finanças e por mim próprio, a identificação das associações que caíam nesse patamar de exigência, desde esse momento, essa função de fiscalização e de supervisão competia e compete à Associação, à Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. E tanto compete que ela está a fazer. Ou seja, não há nenhuma contradição entre as duas peças legislativas. Uma trata da situação pós-período de transição, outra trata da situação durante o período de transição, não no Código Mutualista, porque o Código Mutualista tem uma missão abstrata mais longa, mas durante o período de transição. Senão, Sr. Deputado, porque é que lá estão aqueles artigos preambulares? Para fingir alguma coisa? Não. Para atribuir a possibilidade, volto a dizer, de uma entidade independente avaliar e poder exercer as suas funções no quadro legislativo que se aplica às entidades seguradoras, que é o que está escrito nesse artigo, que são, obviamente, de enorme responsabilidade e que passam, por exemplo, pela recusa, podem passar pela recusa de aceitar a designação, neste caso, a eleição de membros dos corpos sociais. Ó, Sr. Deputado, este processo não tem a história curta que o Sr. Deputado está a tentar dar-lhe. O Governo, trabalhando desde o princípio com a ESF, com o Ministério das Finanças e com o Ministério do Trabalho, desenvolveu um extenso debate público em que apresentou um primeiro anteprojeto de diploma que recebeu um conjunto alargado de contribuições e produziu depois um diploma que foi igualmente sujeito à audição de várias entidades. E nesse processo, se o Sr. Deputado me quiser perguntar, eu não me recordo de terem sido colocadas dúvidas nesse processo de audição pública a quem competia a supervisão das entidades colocadas no patamar superior em termos de volume de negócios das associações mutualistas. Foi um amplo processo de discussão que teve, na generalidade, com críticas pontuais aqui ou acolá, mas teve o apoio da generalidade das instituições que foram ouvidas, quer do setor mutualista, quer das instituições reguladoras, quer da sociedade civil no seu todo. E, até esse momento, nunca surgiu esta dúvida. Essa dúvida foi colocada, está esclarecida, não há aqui nenhum processo de proteção de ninguém, há aqui o cumprimento da lei e a atribuição ao Governo das suas funções, que são aquelas que constam do Código Mutualista, a autoridade para a supervisão de fundos de pensões, de seguros e fundos de pensões, as suas funções que estão atribuídas no Código Mutualista e durante o período transitório, que estão identificadas nos artigos preambulares do diploma que aprovou o Código Mutualista. Isto é absolutamente claro, transparente e, se alguém o quer fazer de outra forma, está no seu pleno direito, eu continuarei a dizer aquilo que tenho dito.